Boa tarde, que a doce paz de Jesus seja sobre ti e tua casa. Esses dias estou meditando sobre o livro de Daniel e especificamente hoje Daniel capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Um homem íntegro no meio de um charco de corrupção. E como é uma reflexão, eu só quero deixar algumas frases sobre Daniel. A integridade parece ser uma virtude em extinção nos nossos dias. Vivemos uma crise de integridade sem precedente no mundo, na política, nas faculdades, nos lares, nas empresas, por todos os lugares. Mudam os governos, mudam os partidos, mudam as leis, mas a corrupção continua instalada em todos os segmentos da política nacional e internacional. Isso não é de agora. Já na época de Daniel, isso acontecia também. Na época de Nabucodonosor, Beltesazar, Dário, Ciro e tantos outros do Império Romano, tanto César. Mas Daniel permaneceu leal, fiel a Deus, enquanto vida ele teve na terra dos viventes. Eu escrevi aqui uma frase de Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro. Chegou mesmo a vaticinar que chegaria o tempo em que os homens teriam vergonha de ser honestos. Pois bem, esse tempo chegou. Tristemente, infelizmente, esse tempo chegou dos homens ter vergonha de serem honestos. Pelo menos é o sentimento que nós temos e que nós entendemos. Mas Daniel nunca deixou de ser fiel a Deus. Mesmo na escassez ou na prosperidade, ele teve marcas profundas de Deus na sua vida e permaneceu com uma conduta ilibada, íntegra, fiel. A tradição judaica diz: e até a sua morte, Daniel não se contaminou com a mesa do rei. É muito especial este homem de Deus chamado Daniel. Há abundantes exemplos dignos de serem seguidos nessa área da integridade. José, Paulo e tantos outros, Jeremias, tantos outros servos de Deus foram íntegros e preferiram a prisão do que a liberdade do pecado. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, leais. Que Deus nos ajude a sermos íntegros, retos, nesta sociedade promíscua, corrompida, terrivelmente. O profeta Jeremias preferiu ir à prisão à popularidade, do que a popularidade. João Batista, o precursor de Jesus, por ser íntegro, preferiu perder a cabeça do que perder a honra de permanecer fiel e leal a Deus. Que o espírito de fidelidade, de integridade, da palavra de Deus venha sobre nós em nome de Jesus. Nesse mar de lama, do capítulo 3 ao 6 de Daniel, floresce um lírio puro, que é Daniel. A vida de Daniel
nos mostra que é possível ser íntegro, mesmo cercado por um mar de lama e de corrupção. É possível hoje, eu acredito ainda, que é possível um servo de Deus fiel e íntegro ir para a política, seja deputado, vereador, governador, e permanecer leal a Deus sem se corromper. Mas é preciso muita determinação para ele manter esta posição no meio das convulsões, das corrupções ocultas dos palácios dos homens. A base da integridade de Daniel era a sua fidelidade a Deus. Que a base da nossa fidelidade venha a ser também a nossa fidelidade a Deus. Se somos fiéis a Deus, seremos fiéis na empresa, seremos fiéis no casamento, seremos fiéis na família, seremos fiéis na igreja, seremos fiéis em todo lugar. Os amigos de Daniel apagaram as chamas do fogo pela fé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel fecha a boca dos leões pela fé. Bendito seja Deus. Ele permanece íntegro, mesmo quando é vítima de conspiração dos seus, entre aspas, amigos, que na verdade não eram amigos, aqueles príncipes, aqueles prefeitos, governadores, todos tinham inveja de Daniel por sua fidelidade a Deus, e por isso, em resposta a essa fidelidade a Deus, o espírito de excelência da parte de Deus era sobre Daniel. As circunstâncias adversas não alteram as convicções de Daniel. A promoção e a honra dos íntegros incomodam as pessoas invejosas. Tem gente que torce, sabe para quê? Na verdade, é para ele ouvir que você caiu, que você pecou, que você errou, que você adulterou, que você perdeu o seu ministério. Tem gente que parece que quer ouvir uma mensagem, é que você está passando fome, porque a mensagem que você está bem, crescendo espiritualmente, financeiramente, materialmente, crescendo diante de Deus e dos homens, a mensagem que você está sendo respeitado, ela gera uma angústia de morte em muitas pessoas. Os irmãos de José que o diga, os irmãos de Davi que o diga, mas que Deus possa guardar você e eu, no nome de Jesus. A vida de Daniel nos ensina que a mesma pessoa que bajula é aquela que também maquina o mal contra os justos. Daniel capítulo 6, versículos 5 ao 9, os entre aspas amigos criaram uma casa de caboclo, criaram uma casinha de armadilha, induziram o rei, baixaram um decreto e depois entregaram Daniel para que o próprio rei o lançasse na cova dos leões. Tudo isso por inveja, mas nada disso tirou a fidelidade de Daniel. Nada disso tirou a integridade de Daniel. A vida de Daniel prova que um homem pode ser íntegro tanto na adversidade como na prosperidade. Ele foi íntegro quando não tinha nada e permaneceu íntegro depois que prosperou. Ele não se deixa seduzir pela fama, pelo sucesso, pela riqueza. Daniel é um homem absolutamente confiável. A integridade nem sempre nos ajuda a granjear amigos. Gente íntegra é uma ameaça ao sistema de corrupção. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Daniel incomodava a equipe do governo de Dário, não pela incompetência, mas pela sua integridade, pela sua lisura, pela sua fidelidade. Um funcionário honesto é uma ameaça para o sistema viciado
pela corrupção, diz o escritor Hernandes Dias Lopes, e eu concordo. Uma jovem que não transige em seu namoro é vista como alguém antiquado. Um comerciante íntegro é uma ameaça para o sistema de propinas. Mas que Deus nos ajude a permanecer íntegros, fiéis a Deus, a nossa família, o nosso ministério, por onde vivermos, por onde passarmos. Uma pessoa íntegra procura agradar a Deus, ser fiel e leal a Deus, mais do que aos homens. Ela não depende de elogios de homens, nem muda sua rota por causa das críticas. Ela permanece íntegra, fiel. Eu acho tão interessante que quando José se revela aos seus irmãos, ele fala uma frase que marca muito a minha vida, e eu já preguei. Quando ele se revela aos seus irmãos, ele não se revela como grande rei, o segundo mandatário do Egito, o grande segundo governador do Egito. Não, quando ele se revela aos seus irmãos, ele fala: eu sou José. Ou seja, eu não mudei, eu permaneço orando, eu permaneço crente, eu permaneço crendo em Deus, me submetendo a Deus. A riqueza do Egito não me mudou, ao posto elevado de segundo mandatário do Egito não me mudou. Eu permaneço temendo a Deus e sendo fiel e íntegro diante de Deus e dos homens. Os opositores de Daniel odiaram-no, não por causa da sua prática mal, ou porque ele praticava a maldade, mas porque ele praticava o bem e era honesto, tudo à luz da transparência. Por ser fiel, você pode ser perseguido com mais rigor. As trevas aborrecem a luz. Os que andam na verdade perturbam os que vivem no engano. O íntegro é uma ameaça aos corruptos. Jesus disse: o mundo me odeia. E não se iludam, o mundo também odiará vocês. Ele me odeia, Jesus diz, ele me odeia porque eu testifico que as suas obras são más. E se ele me odiou, vai odiar vocês também por causa da integridade, por causa da fidelidade, por causa da verdade do Evangelho. Seja fiel e íntegro. Daniel não muda sua agenda ao saber que estava sentenciado à morte. Ele continua orando 3 vezes ao dia e buscando a Deus. Ele foi perseguido não por ser corrupto, mas por ser íntegro. Tramaram contra ele para afastá-lo do poder, mas ele permaneceu fiel e leal a Deus. Meu irmão, bem-aventurado e feliz é aqueles que sofrem por causa da justiça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, me ajude também. A integridade de Daniel não livrou da inveja, da fúria, da astúcia e perseguição dos corruptos, mas Deus o sustentou em seus piores momentos de abandono e desilusão desta vida. Deus também te sustentará, te assistirá, te abençoará. Daniel não foi poupado dos problemas, mas nos problemas. Deus trabalha assim. A cova dos leões era a forma mais cruel de sentença de morte no reino medo-persa, e do Babilônio era a cova dos leões. Mas os servos de Deus, por integridade e fidelidade, venceram as duas, a fornalha e a cova dos leões. Quando cuidamos de nossa integridade,
Deus cuida da nossa reputação. Daniel não podia administrar a orquestração dos seus inimigos, mas Deus pelejou por ele, nem fazer retroceder, nem mesmo se recusar a ir à cova dos leões. Ele não podia tapar a boca dos leões, mas podia manter-se íntegro, e Deus fez isso por ele. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a sermos fiéis a Deus acima de tudo. Um abraço.